Bom, muito boa tarde. Este Conselho Europeu teve uma dupla dimensão. Por um lado, uma dimensão centrada na ação externa, na segurança e na defesa, e uma outra dimensão centrada naquilo que é a maior preocupação hoje de todos os Estados-membros, das instituições europeias e de todos os cidadãos, que é o combate ao Covid. Na primeira dimensão foi feita uma reafirmação clara de uma nova ambição para a parceria com os países da vizinhança sul, o que é particularmente relevante para Portugal, que é um país vizinho do Magreb e com quem a Europa tem cada vez mais desenvolver uma relação mais estreita do ponto de vista político, do ponto de vista económico e do ponto de vista da segurança comum. Uma segunda dimensão foi termos hoje podido contar com a participação do secretário-geral da NATO e onde pudemos discutir aquilo que é o reforço da autonomia europeia em matéria de segurança e defesa, em complementaridade com a NATO e com outros parceiros fundamentais à escala global. Contudo, aquilo que naturalmente maior atenção concentrou de todos os líderes europeus teve a ver com o combate ao Covid. Em primeiro lugar, uma preocupação generalizada e uma troca de impressões muito construtiva com a Presidente da Comissão, tendo em vista apoiarmos coletivamente o aumento da produção de vacinas e a agilização dos processos de licenciamento de vacinas por parte da Agência Europeia do Medicamento. Todos percebemos que para a erradicação da pandemia é fundamental acelerar o processo de vacinação e para acelerar o processo de vacinação é fundamental termos um processo de licenciamento mais ágil e a indústria ter maior capacidade de produção. Em segundo lugar, a par da necessidade de assegurar o cumprimento dos contratos já celebrados, foi visto que era fundamental desenvolvermos mecanismos para anteciparmos a detecção conjunta de novas variantes, num esforço articulado de cooperação entre as diferentes instituições de investigação e das diferentes autoridades de saúde de todos os Estados-membros. Este passo é muito importante. Logo no início da nossa presidência foi possível obter o reconhecimento mútuo de testes rápidos e agora é fundamental termos esta capacidade conjunta de antecipar a detecção das variantes, de forma a que todos possamos estar prevenidos para poder responder a essas novas realidades. E essa informação das novas variantes exige um trabalho de equipa, através de uma incubadora que a Comissão Europeia está a desenvolver, onde participa a indústria farmacêutica, para que possam também a indústria farmacêutica ir adaptando as vacinas no mercado às variantes que possam vir a surgir relativamente ao Covid. Outra matéria muito importante neste combate ao Covid tem a ver com a necessidade de, ao mesmo tempo que adotamos as medidas necessárias a conter a expansão da pandemia, assegurar as melhores condições para o funcionamento do mercado interno e para a liberdade de circulação no espaço europeu. Nesse sentido, a Comissão ficou de preparar, durante os próximos meses, um documento que permita atestar, de uma forma não identificada, que uma pessoa está numa das seguintes circunstâncias. Ou já esteve contaminada com Covid, ou já está devidamente vacinada, ou realizou um teste que confirma que não está nesse momento contaminado com Covid, de forma a permitir uma maior facilidade de circulação e uma menor necessidade de recursos a medidas como quarentena. Ainda outra dimensão muito importante, partilhada por todos, a necessidade de, a par do desenvolvimento do processo de vacinação dos cidadãos europeus,
e dentro da União Europeia a consciência de que o combate eficaz à pandemia não se pode restringir ao combate da pandemia na Europa. Pelo contrário, exige uma solidariedade internacional para assegurar a vacinação à escala global e, em particular, nos países de menores recursos. Nessa medida, todos nos congratulamos pelo facto da COVAX, a grande aliança mundial para a vacinação, ter assegurado as primeiras entregas de vacinas no país africano, e todos nos comprometemos a colaborar na contribuição conjunta da União Europeia para a vacinação, em particular dos países africanos. Portugal reafirmou o seu compromisso de proceder à partilha de 5% das vacinas que vai adquirir com os países africanos, em particular aqueles de língua oficial portuguesa, e também com Timor-Leste. Finalmente, e muito importante, foi tomada a decisão da Comissão Europeia apresentar em junho um relatório das lições aprendidas. Vivemos um tempo excepcional que há muitas gerações ninguém experienciava e, portanto, é fundamental fazer também o balanço das lições que foram sendo aprendidas, do ponto de vista institucional, do ponto de vista sanitário, do ponto de vista do funcionamento da necessidade da cooperação da União Europeia e também do ponto de vista económico. Esse relatório das lições aprendidas, creio que será seguramente uma ferramenta fundamental para todos aqueles que, no futuro, tiverem de voltar a lidar com situações de crise a esta escala global e com este impacto social como aquela que temos vivido desde há cerca de um ano. Boa tarde, Sérgio Vicente, da RTP. Em relação às conclusões que apresentou, esta espécie de passaporte sanitário, penso que é esta a ideia de que avançou, que a Comissão Europeia vai estar a pensar, vai estar a preparar. Estará pronto a tempo do verão que se aproxima e que é fundamental para países como Portugal, que esperam que nessa altura já possa haver uma vaga de turismo considerável face aos números da pandemia. E depois gostava também de saber, em relação a esta pressão sobre a Agência Europeia do Medicamento para o licenciamento de novas vacinas, se tem em conta já exemplos concretos, alguma vacina em concreto que a União Europeia acha que seja importante estar disponível para os cidadãos europeus. Lembro-me de que existem vacinas russas, existem vacinas chinesas que já estão a ser utilizadas em alguns países da União Europeia. Se esta pressão ou se esta pressão feita pela EMA se prende com algum caso em concreto. Muito obrigado. Bom, em primeiro lugar, enfim, eu não gostaria de usar a expressão passaporte sanitário. Aquilo que está a ser previsto é a existência de um documento que agilize e dispense a realização de quarentenas. Essas situações podem decorrer de várias circunstâncias. Podem decorrer desde logo da vacinação, podem decorrer do facto da pessoa ter uma imunização natural por já ter estado contaminada e pode resultar do facto de ter sido testada e ter-se verificado que não era portadora de qualquer vírus. Para a realização deste documento, é sobretudo fundamental que a Comissão Europeia possa ter informação científica consolidada sobre o grau de imunização assegurado pelas vacinas e também pela imunização concedida por via da contração do vírus. Esses são os dois fatores essenciais que neste momento condicionam a existência deste documento. Este documento, obviamente, facilitará muito a liberdade de circulação, ajudará muito o funcionamento do mercado interno e ajudará, naturalmente, a que o turismo possa ter uma retoma mais tranquila do que aquela que tem tido ao longo do que teve, por exemplo, no verão passado. Quanto à segunda questão, tal como o vírus não tem nacionalidade, as vacinas também não têm nacionalidade.
e a Agência Europeia do Medicamento está naturalmente apta para, de uma forma não discriminatória, apreciar qualquer vacina que lhe tenha sido submetida até agora. Até agora, nenhuma foi submetida por qualquer empresa com origem russa ou chinesa, no que está a referir, mas, como todos nós sabemos, há processos de vacinas que já foram aprovadas até pela EMA, mas que levaram bastante mais tempo do que a aprovação por outras entidades, como o FDA americano ou como as autoridades inglesas, e há processos que estão neste momento em curso na EMA e que já foram objeto também de licenciamento por outras instâncias. E, portanto, é manifesto que, relativamente ao processo de licenciamento da EMA, sem se dever de forma alguma sacrificar a segurança da qualidade e da efetividade das vacinas, que são dois requisitos fundamentais para que as pessoas tenham confiança na vacina e se vacinem, é necessário também agilizar, na medida do possível, todo esse processo de licenciamento, de forma a que possamos ter um maior número de vacinas no mercado o mais rapidamente possível. Obrigada. Susana Freixas, SIC Expresso. Na verdade, é um follow-up da questão do meu colega. Portanto, se percebi, este verão, quem quiser viajar para Portugal, estou a falar de turistas e não de portugueses, porque acredito que os portugueses não precisarão de um certificado para entrar, mas o Sr. Primeiro-Ministro dirá. O que percebo do que diz é que, ao contrário do ano passado, desta vez, este verão, haverá condições, seja um teste, seja uma prova de vacinação, seja um teste, seja qualquer outro elemento. Portanto, Portugal vai mesmo avançar com este certificado verde, como lhe chamou a Presidente da Comissão Europeia. E já agora, se me permite perguntar-lhe o que é que vai fazer em relação ao Reino Unido, porque vimos esta semana que muitos britânicos já estão a comprar viagens para o Algarve. Prevê algum entendimento bilateral, um pouco à semelhança do que estão a fazer os gregos, e se, tal como estão a fazer os gregos ou até os cipriotas, se é possível que Portugal faça acordos bilaterais com outros países, até fora da União Europeia. Obrigada. Muito obrigado. Eu acho que o ideal é que este certificado verde não seja um certificado nacional, seja um certificado comum a toda a União Europeia e que seja objeto de reconhecimento mútuo, tal como conseguimos obter relativamente aos testes rápidos. Isso é aquilo que garante que qualquer um possa entrar em Portugal sem se sujeitar à quarentena, é aquilo que garante simultaneamente que os portugueses possam deslocar sem terem de sujeitar a quarentena. Nós somos defensores de uma medida à escala europeia e é com esse objetivo que, enquanto Presidência, estamos a trabalhar, em conjunto com a Comissão, e é com esse objetivo que a Comissão também está a trabalhar, e o desejo que todos temos é que até ao verão seja possível que esse documento exista. Relativamente aos países terceiros, como é agora o caso do Reino Unido, Portugal tem vindo a adotar as medidas de gestão de fronteiras, tendo em conta o grau de risco existente em cada um desses países. As medidas relativamente adotadas ao Reino Unido tiveram a ver com uma grande prevalência no Reino Unido da chamada variante britânica e, naturalmente, as nossas restrições à entrada de cidadãos britânicos em Portugal variará em função também da avaliação que fizermos da evolução da pandemia no Reino Unido, e aquilo que desejamos é que o Reino Unido, tal como em todos os outros países, a recuperação da Covid seja o mais rápida possível e, portanto, nenhuma restrição seja necessária impor à sua entrada em Portugal. Olhe, sempre os seus cidadãos, venham eles de onde vierem, ainda que possamos ter que sujeitar algumas medidas sanitárias para precaução de todos. Bom dia, Sr. Primeiro-Ministro. Na parte da mobilização das indústrias dos Estados-membros da União Europeia para a aceleração da produção de vacinas, eu perguntava em concreto
na parte dos componentes e de outra ligada à indústria, e o que é que Portugal pode contribuir para esse esforço, para essa aceleração de produção? Se pensa, por exemplo, na reconversão de algumas indústrias farmacêuticas ou químicas para a produção de vacinas. O segundo ponto era, a partir deste relatório sobre as lições da pandemia, que tem uma componente a nível económico, se a presidência portuguesa entende que há condições até junho de se discutir eventualmente o prolongamento da suspensão das regras do Tratado Orçamental, uma vez que esta crise pandémica foi mais longa, vai atingir seguramente em Portugal o primeiro trimestre de 2021, ao contrário das expectativas que Portugal tinha em julho de 2020. Se esse tema deve ser reaberto a curto prazo, quer dizer, durante a presidência portuguesa até junho. Bom, em primeiro lugar, relativamente à indústria, como sabe, nós reprogramamos o Portugal 2020, para além de termos criado linhas de crédito que têm apoiado a reconversão de linhas industriais para a produção dos mais diversos materiais de combate ao Covid. Isso foi particularmente visível, por exemplo, na indústria têxtil relativamente à produção de máscaras, mas está também aberto, naturalmente, à indústria farmacêutica. Por outro lado, já é público, a ICEP tem vindo a trabalhar, designadamente com o município de Paredes de Coura, para que possa rapidamente ser instalada em Portugal uma unidade fabril que terá também capacidade de produção de vacinas. Para além disso, estão feito o mapeamento e comunicado às instituições europeias as capacidades diversas da nossa indústria farmacêutica para poderem colaborar nas diferentes fases de produção de uma vacina. E isso tem sido comunicado e, portanto, esperamos e temos a certeza que a nossa indústria dará o seu melhor para poder colaborar neste esforço coletivo. Quanto à segunda questão, não é preciso reabrir um tema que nunca esteve encerrado. É um tema que está em aberto e a convicção que temos é que a cláusula de exceção do não aplicação do Tratado Orçamental seguramente vai ter que ser prolongada para 2022. E também é a nossa convicção que no final deste semestre poder-se-á iniciar um debate sereno que se desenvolverá, porventura, em paralelo ou em conjunto com a Conferência sobre o Futuro da Europa, sobre o futuro das regras orçamentais da União Europeia, porque, para além das lições aprendidas com esta crise, há também as lições aprendidas ao longo da última década e que convém não esquecer. Ana Rita Basto, Porto Canal, muito bom dia. Gostava de começar por lhe perguntar, relativamente às vacinas e estas negociações, se Portugal, eventualmente, existindo aqui na questão das negociações bilaterais, se podem começar a ser equacionadas. Uma segunda dimensão da minha pergunta, olhando para aquela questão mais económica e fugindo aqui um bocadinho à questão, mas gostava também de saber se é possível responder-nos essa questão, tem a ver com a pretensão da região norte de gerir metade dos fundos do PRR, isto olhando também para o peso que a região tem, é uma pretensão dos autarcas do Conselho Regional Norte, tendo em conta que estamos num processo de consulta pública desse mesmo plano, se há aqui essa possibilidade e pretensão dos autarcas ser atendida. Bom, muito bem. Relativamente às negociações bilaterais de vacinas, nós opomos-nos totalmente. Achamos que uma das grandes vantagens competitivas que a Europa afirmou neste contexto foi ter havido uma negociação conjunta conduzida por parte da Comissão Europeia e basta verificar aquilo que tem sido a dificuldade de acesso de múltiplos países do mundo às vacinas para imaginarmos o que teria sido e o que seria na Europa se, em vez de uma compra conjunta, como aquela que foi assegurada pela Comissão Europeia, tivéssemos tido 27 Estados-membros a disputarem entre si, a competirem entre si,
pela aquisição de vacinas. Se já assim todos sentimos que o processo é lento, imaginemos como seria lento se só alguns dos países europeus tivessem tido a capacidade de adquirir essa vacina, que felizmente foi adquirida em nome de todos pela Comissão e tem sido irmamente repartida por todos, de acordo com um critério claro e objetivo que tem a ver com a dimensão da sua população. Portanto, só temos a agradecer e a apoiar o trabalho da Comissão e dizer que qualquer tipo de negociação bilateral enfraquece a posição da União Europeia no seu conjunto e deve ser vivamente rejeitada. Quanto à questão do nosso programa de recuperação e resiliência, nós temos tido o cuidado de que seja um programa nacional e com a participação de todos. Nós estamos agora num período de discussão pública, mas este é o segundo período de discussão pública. Nós já tivemos um primeiro período de discussão pública durante a primavera e o verão, primeiro com o grande debate que foi feito em torno da visão estratégica elaborada pelo professor António Costa e Silva, que é um documento fundamental para assegurar a coerência entre este programa de recuperação e resiliência e o conjunto dos meios financeiros que vamos ter ao dispor ao longo de toda a década, designadamente o quadro financeiro plurianual, e essa coerência é absolutamente necessária. Segundo lugar, antes de termos apresentado a primeira versão de projeto do nosso programa, no dia 15 de outubro, à Comissão Europeia, fizemos também uma audição pública, que teve uma viva participação por parte dos autarcas, de cada região, da Associação Nacional de Municípios, da Associação Nacional de Freguesias, e agora temos também o envolvimento acrescido das Comissões de Coordenação e Desenvolvimento Regional, tendo em conta que deixaram de ser organismos de designação governamental, mas passaram a ser representantes de cada uma das regiões eleitas pelos seus autarcas. Ainda esta semana, eu próprio tive ocasião de ter uma reunião do Conselho de Concertação Territorial, onde participaram os presidentes da Associação Nacional de Municípios e de Freguesias, os presidentes dos governos regionais dos Açores e da Madeira, os representantes das comunidades intermunicipais e também os presidentes das Comissões de Coordenação e Desenvolvimento Regional. E ficou estabelecido que se desenvolveria, aliás, ainda por videoconferência, audições dos diferentes conselhos regionais para a elaboração deste programa. Quanto ao seu modelo de governação, aquilo que está assumido é que cada projeto será devidamente contratualizado em função da natureza específica da sua intervenção. Algumas são de intervenção nacional, outras são de intervenção de âmbito municipal, outras são de intervenção de âmbitos da CIM, outros são de intervenção de âmbito das áreas metropolitanas, alguns de âmbito regional e, portanto, em função de qual é o escalão de intervenção, nós contratualizaremos devidamente a sua execução. E isso é muito importante, porque este programa é extremamente exigente no prazo de execução e a única forma de o executar bem é ele poder ser executado da forma mais desconcentrada e descentralizada possível nas diferentes parcerias que teremos que estabelecer. Em parcerias com as empresas, parcerias com as instituições do ensino superior, parcerias com as instituições do Sistema Tecnológico Nacional e também com as regiões autónomas, também com as CCDRs, também com as CIMs, também com as autarquias locais, e alguma parte pelas instituições da Administração Central, a quem compete realizar alguns investimentos, como seja, por exemplo, as infraestruturas de Portugal. Mas, portanto, será um programa nacional, mas de execução muito desconcentrada e descentralizada. Muito obrigado a todos.